Vocês estão vendo minha tela? Tá. Então, olha, nós estamos na Semana da Autoestima, essa é a nossa terceira aula introdutória, e o tema realmente dela é toma posse de tua verdadeira autoestima. Por que verdadeira autoestima? Porque nas duas aulas nós vimos que a construção da autoestima não foi realmente como nós gostaríamos. A nossa construção da autoestima veio de fora, o que as pessoas falaram para nós foi o que foi formando a nossa autoestima. Por isso que hoje nós somos tão sensíveis ao que vem de fora. Mas para reconstruir a autoestima, nós temos o quê? Que voltar e rever como foi nossa autoestima e agora nós termos a escolha e ter as ferramentas para construir, para reconstruir agora o quê? Com a nossa meta, com o nosso olhar, tá? Então, essas 3 aulas introdutórias é para mostrar para vocês que a nossa autoestima, a verdadeira mesmo, está encoberta pelas nossas dores. Mas ela tá lá, ela tá aí. E ela, sim, precisa ser realmente como ali lapidada para aparecer, um diamante bruto, né? E hoje, o que eu vou estar falando mais com vocês? Qual o nosso objetivo hoje? É falar sobre as emoções. As emoções têm um impacto na autoestima na vida, na nossa vida. Lá no grupo falavam, olha, eu me sinto desanimada, cansada, não tenho vontade de fazer nada. Isso tudo está referindo o quê? A emoções. Então, as emoções, elas ditam uma regra para nós. Agora, nós temos que saber lidar com elas para que nós possamos realmente vencer e construir essa verdadeira autoestima. Olha só aqui, ó. Bom, eu acho que eu já me apresentei nas outras aulas, mas eu quero só enfatizar umas coisas para vocês, meninas. Eu chamo vocês de meninas, amadas, nós somos todos jovens de espírito, de coração, de alma, viu? Só o corpo que vai envelhecendo. Então, queridas, olha, eu sou filha amada de Deus que aprendeu a se amar como Deus me ama. Ué, o que é isso? Porque veja, eu falar que sou filha de Deus é algo que quase todo mundo fala. Mas se sentir realmente amada por Deus e aprender a se amar como Ele ama, foi um processo que aconteceu na minha vida. Porque nas outras aulas vocês viram, né, que o quanto eu também tive vários problemas e em cima desses problemas que eu trouxe o conteúdo. E aqui, olha, quem sou eu? Eu sou imperfeita e eu estou bem com a minha imperfeição. Não significa que eu assim não procuro melhorar a cada dia. Claro que eu procuro, mas eu não me cobro mais, não me critico mais sobre a minha imperfeição. Só existe uma pessoa perfeita, que foi Jesus Cristo, como homem. E então, para que a gente fica com essa neura de perfeição? Isso só nos tortura. Né? E aí a perfeição leva a gente a exigir de nós, dos outros, tá? E eu sou uma ex-ansiosa, uma ex-insegura e uma ex-pessoa que se sentia inferior às outras pessoas. Até a minha foto da minha graduação, as pessoas falam assim, nossa, suas colegas eram feias que estudaram com você? Eu falei, não, é que eu tirava foto perto delas porque eu tinha receio de tirar foto perto das meninas mais bonitas, mais assim, interessantes. Então, eu me sentia tão inferior que eu preferia ter amizade com pessoas que eu achava que eu não ia ser excluída, que eu não ia ser dita para trás. Então, nós vamos buscando comportamentos para viver melhor. Só que esses comportamentos no início tudo bem, mas depois eles vão trazendo vários problemas. E até falando aqui, Solange, eu também sou uma ex-pessoa doente.
eu já tive tudo que você possa imaginar, fibromialgia, eu tive câncer 2 vezes, tá? De fazer químio, fazer rádio, né? Problemas assim musculares imensos e enxaquecas, vivia indo no médico. Então, e eu venho da área da saúde também. Então, eu tinha muito a medicina tradicional na minha mente. E vivia de médico em médico. Aí, quando eu percebi que eu precisava era cuidar da minha alma, óbvio, não excluir o meu corpo, mas cuidar realmente da minha alma, o meu corpo começou a dar saltos de saúde, né? Então, hoje eu me considero que eu tenho uma autoestima saudável, um autocuidado sem culpa. Por que eu pus autocuidado sem culpa? Porque a mulher, principalmente, quando ela tende a se dedicar um pouco mais a ela e deixa de fazer alguma coisa no lar, ou para os filhos, ou para o marido, ou para o pai, ou para a mãe, parece que ela está tomando aquele tempo que é para ela, ela teria que estar fazendo algo para o outro. Então hoje eu tenho um autocuidado sem me culpar. Antes não, o pouco que eu ia fazer para mim, eu ficava, não, eu tenho que fazer para eles, para aquilo. Mas hoje é tranquilo isso, porque a mulher, ela tem esse coração de cuidar, esse coração de acalentar. E isso faz com que ela esqueça dela. E quando ela começa a cuidar dela, ela começa muitas vezes a se sentir culpada, tá? E nós temos que cuidar das 3 partes nossas. E hoje eu cuido do meu espírito, da minha alma e do meu corpo, né? E sou uma pessoa agradecida. Muitas coisas que eu quero ainda não aconteceram, mas eu sou muito agradecida pelo que eu tenho. Eu sou muito agradecida pela minha história de vida. Foi difícil? Foi, mas foi um aprendizado. Tive a oportunidade de aprender com o meu passado. Então, eu só posso ter mais quando eu estou bem com o que eu tenho hoje. Então, se eu toda hora estou reclamando, falando das coisas, eu vou atrair coisas que vão acrescentar na minha reclamação. Então, o agradecimento, ele está dentro de uma potência de emoção que nos leva a ter células saudáveis, tá? Agora, em questão de estudo, eu sou mestre em ciências da saúde, trabalhei meu mestrado na parte de qualidade de vida e distúrbios emocionais, psicanalista, né? E também já fiz outros cursos de formação de coach, de sistema familiar, de constelação, e assim foi, chegando aqui. Mas o que eu mais atribuo é a experiência de vida junto com todo esse autoconhecimento. Quer dizer, o que eu falo para vocês não é simplesmente pelo estudo, mas é pela experiência de ter passado por isso também. Né? E veja, vocês sabiam que nós temos uma escala de emoções? Houve um psiquiatra, o David Hawkins, que ele mostrou que nossas emoções, elas possuem energias, elas possuem frequência, elas têm um campo vibracional. Vocês já tiveram em algum lugar que quando assim tá tudo bem e tal, entre uma pessoa emburrada, entre uma pessoa de mau humor e você percebe que o clima muda? Parece que aquela pessoa trouxe uma energia assim, ali de hostilidade, uma energia que não combinou com o ambiente. Muitas vezes eu brinco, né? Que muitas vezes assim, quando alguém entra em casa e o cachorro sabe que a pessoa não está bem, até se esconde, que o animal vai tendo essas percepções. E as nossas emoções, se a gente fizer assim, ó, esfregar as mãos e depois aproximar uma mão da outra, você vai sentir que as mãos elas se atraem. Já teve vezes também de você tocar no copo, um copo plástico e o copo plástico vir sem você tocar nele? Parece, olha, parece que eu tenho energia, o copo acompanha a tua mão. Então, nós emitimos energia. Nossa célula é feita de prótons e elétrons que emite energia. E o nosso diálogo interno, o que nós falamos para nós, gera um campo também de energia.
E olha aqui a escala das emoções. Talvez esteja pequenininho, não dê. Deixa eu tomar um golinho d'água. Talvez esteja pequenininho, não dê para vocês verem, mas olha, a emoção que tem uma frequência mais baixa é a vergonha. E a emoção que tem a frequência mais alta, que vai de 700 a 1000, é a iluminação. É aquela pessoa que esse psiquiatra David Hawkins atribuiu essa pessoa tipo 700 a 1000, ele atribuiu para Gandhi, para Martin Luther King, para pessoas assim iluminadas. Mas eu quero mostrar para vocês que essa energia de 20 está muito longe de uma energia de 700 a 1000, né? E essa energia aqui, vergonha, culpa, apatia, tristeza, medo, são emoções abaixo de 100 de frequência. Quando nós estamos vivendo isso no nosso interior, nós estamos matando o nosso corpo. Nós estamos matando a nossa autoestima. Nós estamos roubando a alegria de viver, nós estamos roubando a saúde. Então, por isso que nós precisamos trabalhar essas emoções aqui embaixo. Porque ao momento, só lembrando, nas aulas anteriores eu mostrei para vocês, por que eu quero mostrar a vergonha, a culpa, a apatia? Eu quero mostrar também naquele experimento que foi feito da água, que a água, quando ouvia pastorais de Beethoven, olha que cristal maravilhoso ficava. Quando ouvia Bach, ficava um cristal desse jeito. Agora, quando ouvia um rock pesado, ficava uma estrutura metálica, uma estrutura que eles chamam de medo. Então, se a água, gente, ela faz formações dentro de nós, ou de um rio que eles fizeram experimento, conforme o tipo de música que punha essa água para ouvir, depois olhando no microscópio, fazia aspecto de cristais. Agora imagine essas emoções negativas o tempo todo dentro de nós, como a vergonha, a culpa, o medo, tristeza, apatia. O que está fazendo com as nossas células? Por isso que nós temos que tomar muito cuidado o que nós falamos para nós mesmos. O que nós, no nosso diálogo interno, a gente fica conversando conosco. Lembra também na aula que eu mostrei para vocês o experimento do arroz? As crianças falaram para um arroz só palavra de carinho, de amor. Depois as crianças pegaram outro pote de arroz, a professora mandou falar palavras que não gostavam dele. E o outro mandaram ficar de costas para o arroz. Olha, o arroz que recebeu, você é importante, você realmente está aqui por um propósito, você faz diferença na minha vida. Esse arroz, depois de 5 dias, não estragou. O arroz que recebeu palavras de desprezo, ele, olha, estragou totalmente. E o arroz que teve indiferença, que ficou de costas para ele ficou aqui, ó, meio amarelado, estragado também. Agora, imagine nós, como foi formada a nossa autoestima? Por um lar mais carinhoso que nós tivemos, os nossos pais, eles também não receberam tudo o que eles precisavam e eles não transmitiram também adequadamente para nós, não por culpa deles, mas porque também nunca ensinaram eles e nem a nós. Então a nossa autoestima, ela fica muito prejudicada. E nós também vamos tendo um diálogo interno de falar coisas para nós que nós vamos dando ou palavra de amor, ou palavra de indiferença, ou autocrítica, gente. A autocrítica é a mesma coisa eu falar para mim assim: você não é boa o suficiente, eu não gosto de você, eu queria ser diferente, não sou, eu sempre erro.
nada dá certo. Então, essas palavras, elas estão desestruturando a nossa célula. E isso vai trazendo o quê? Doenças psicossomáticas. Nós somos 70% água. Então, tudo está sendo influenciado e banhado dentro de nós, tá? Então, olha, voltando aqui à escala das emoções. Então, a vergonha. Uma pessoa, eu vou falar um pouquinho mais dessas emoções, mas uma pessoa que dentro dela fica lá a vergonha, ou a culpa, a apatia, a tristeza, ela está recebendo aquelas palavras de indiferença e aquelas palavras de menosprezo dentro dela. Então, é uma autodestruição. Sabe, amadas, existe aquele suicídio que a pessoa vai lá e se suicida. Mas eu brinco que se a gente cultivar essas emoções aqui de nível baixo, nós estamos fazendo um suicídio homeopático. Todo dia nos autodestruindo. E nós somos templo do Espírito Santo. Deus quer que nós cuidemos bem desse corpo que está aqui. Então, vamos prosseguindo. Olha, então vamos entender um pouquinho mais agora sobre a vergonha. Porque talvez a gente pense assim, mas eu não tenho vergonha. Mas tudo aquilo que você te incomoda, tudo aquilo que você fica sem jeito, existe uma vergonha aí. Então, o que pode ser? Porque vocês vão ver no programa 12 semanas, vocês vão ter um questionário aonde vocês vão responder sobre emoções. E nas outras turmas que teve, a vergonha, a culpa, a tristeza, a raiva, o medo, gente, ficou em altíssimo nível. Porque as perguntas vão mostrar lá no profundo se existe ou não esse sentimento. Mas o programa 12 semanas é para tirar dessas emoções que estão mais abaixo da escala e levar para as emoções acima, que são emoções saudáveis, tá? Então aqui, olha, o medo de falhar. Quando eu tenho medo de falar em público, um medo de falhar, um medo que as pessoas me rejeitem, um medo que as pessoas não aceitem uma ideia minha, tudo isso tem uma vergonha por detrás. E também o baixo autoconhecimento, muitas vezes a pessoa quer se esconder de si mesmo. Ela se esconde, porque a vergonha, ela tem essa tendência de nos levar a nos esconder. E pode se esconder atrás do quê? Pode se esconder atrás de perfeccionismo, pode se esconder atrás de querer ter uma aparência bem destacada. Pessoas que cuidam exacerbamente da aparência, elas estão escondendo sentimentos. Elas têm necessidade toda hora de estar fazendo algo com aparência, porque lá dentro delas existe um inconformismo e elas precisam ressaltar a parte de fora. A vergonha ela vai levar a dificuldade de fazer escolhas e tomar decisão, porque a pessoa é insegura. Ela tem receio de falhar, então ela é insegura de tomar decisões e o que vão falar, o que vão pensar, se vão me julgar, né? E compara-se com as outras. E hoje no mundo de rede social, de internet, esse negócio de se comparar veio muito à tona, né? Então, quando as pessoas se comparam, isso acaba paralisando. A vergonha é um sentimento que paralisa, tem dificuldade de gostar de si mesmo. Por isso que eu me apresentei lá, dizendo que eu sou uma pessoa hoje que aprendeu a se amar. Porque muitas vezes a gente, por receio de falhar, por ter baixo conhecimento, pela insegurança, por muitas vezes até ter vários problemas de saúde, ficar indo no médico, eu tinha vergonha, gente. Por quê? Sendo da área da saúde, trabalhando dentro de hospital, eu toda hora estava doente.
Então, eu tinha vergonha de falar que eu ia no médico para ver isso, para ver aquilo. Porque era como se, pô, você tá no hospital cuidando de outras pessoas e você não fica doente o tempo todo, será que você não sabe se cuidar? Então, vinha esse sentimento de vergonha, inclusive de culpa, tá? E também baixa experiência na vida. Por que baixa experiência? Porque a pessoa se arrisca pouco. Quem tem vergonha acaba se arriscando pouco e acaba tendo dificuldade de aprender. Amadas, todas as pessoas que se arriscam, elas acabam várias vezes falhando. Mas é na falha que tem um aprendizado e tem a continuidade, tá? E o nível acentuado de vergonha, a pessoa tem desejo de desaparecer. E aí, sabe o que leva? Sabe aquele potinho do arroz de ódio? A pessoa acaba levando ela a suicidar-se. Aí é o suicídio mesmo, tá? Então, olha como as emoções vai desestruturando toda a nossa psique, o nosso corpo. Agora veja, essa lá quem assistiu às outras aulas, eu mostrei o iceberg. Então, muitas vezes não, sempre está tudo isso naquela parte profunda do iceberg. E essa parte profunda do iceberg está incutido lá várias experiências antigas que levaram à vergonha. E aí vai tendo um mecanismo de defesa para lidar com ela. E também nós temos a culpa. A culpa tem uma energia de 30. Então, essa energia de 30, ela acaba o quê? Trazendo vários problemas também. E a pessoa ela tem o sentimento que tem algo errado com ela. Porque ela se esforça e não consegue o que deseja. Então é como se ela não fosse boa o suficiente, que ela não merecesse. Ela vai se sentindo cada vez mais insegura e ela tende a começar e a não terminar. E muitas vezes a procrastinar muito. Olha, quantas vezes a gente faz um projeto que vai fazer algo, a semana que vem vai fazer isso, aquilo e não faz? Ou a segunda-feira, que é o dia é, oficial da dieta, que vai comer diferente e não come. E aí vai tendo aquela culpa, aquela culpa. E essa culpa vai trazendo a ansiedade, vai trazendo a baixa autoestima, vai realmente tendo autossabotagem em todas as áreas. Tomar água novamente. Vocês estão tomando água? A gente tem que tomar água, hein? E a pessoa que tem esse sentimento dentro dela, ela nem tem noção disso, porque não é claro para ela, não é claro. Então ela faz muitos pelos outros e ela faz pouco para ela mesma, tá? E pessoas extremamente religiosas estudos mostram que pessoas que são muito religiosas, elas têm uma sensação de falta, que elas nunca estão correspondendo ao que a religião quer. E isso traz uma sensação de falta nelas e elas sempre ficam numa sensação de culpa, que nunca estão à altura suficiente do que se fala ali na religião dela, tá? E a culpa vai causar mais ansiedade, sofrimento mental, depressão. Então, nós só vamos tocar em algumas emoções. Olha aqui, a apatia. Lá no grupo também foi falado, várias pessoas comentaram que muitas vezes fica sem energia, fica apática, não deseja fazer nada, muitas vezes fica deitada. A apatia é aquele estado meio de inércia. Por quê? O corpo quer economizar energia. Porque as emoções de baixa frequência, elas tomam muita energia nossa. Então, o corpo ele vai se sentindo fraco e ele quer economizar energia.
Cada vez mais a pessoa quer mais ficar parada, mais sentada, comer coisas que dão mais saciedade, dão uma recompensa, tá? E a pessoa acaba ficando sem motivação para fazer nada. E aí vai apresentando muitas vezes um comportamento grosseiro, porque vai ficando chateada com ela mesma e as pessoas vêm falar com ela, então ela acaba sendo mal-humorada. A tristeza, gente, também você vê que vai subindo o grau aqui de vibracional. A tristeza tem 75, a vergonha tem 20, olha, a tristeza tem 75. Essa tristeza aqui eu não estou falando de depressão, que é a tristeza profunda. Eu estou falando de um estado já que a pessoa já tem toda aquela vergonha, culpa, apatia, e aí entra nesse processo de tristeza. Então a pessoa vai ficando o quê? Desânimo, cansaço, culpa, porque ela está sem energia. Essas emoções estão consumindo a energia dela. E quem pode ter uma boa autoestima com emoções tão baixas assim? Não estou dizendo que nós não temos essas emoções, mas nós não podemos morar nelas. Nós podemos simplesmente passar por elas, mas não morar nelas, tá? E aqui nós temos uma emoção que é o medo. O medo ele está por detrás, gente, da ansiedade, do estresse crônico, da depressão, da baixa autoestima. São tudo emoções e sentimentos irmãos. E as emoções lá para baixo, que eu mostrei para vocês, elas estão também tudo dentro do medo, tá? E aí a pessoa fica numa constante preocupação, aquele pensamento, colocaram no grupo, né? Que o pensamento acelerado, que fica o quê? Só pensando naquela preocupação que tem. E aí o cérebro entra em estado de alerta. O cérebro entra no estado de focar no perigo. Ele fala assim: olha, eu tenho que ficar pensando bastante porque as coisas estão muito complicadas. E se eu não pensar bastante, pode acontecer algo e eu não perceber. Então eu tenho que entrar em alerta. E o corpo vai entrando o quê? Em estafa. O corpo vai entrando numa estafa. Então vai havendo esse estresse, essa alteração hormonal. Olha só, amadas, alteração hormonal. Altera toda a parte do hormônio e também, Solange, está mostrando que altera a parte insulínica, tá? Do pâncreas. Então, o medo, ele vai alterando tanto a parte de hormônios de neurotransmissores, como também vai alterando a parte de hormônios da adrenal, que é a parte lá do pâncreas. E vai alterando também a parte dos hormônios, se a mulher ainda está menstruando, aumenta mais a TPM, ou na menopausa vai aumentar mais os sintomas da menopausa. Então, tem uma alteração bem grande, tá? E os sintomas físicos, olha, enxaqueca, fibromialgia, problemas de estômago, porque vai aumentar aí o ácido clorídrico e vai queimar a parede do estômago. A baixa imunidade. Vocês já perceberam quando vocês passaram por uma fase de tristeza ou de um medo, ou de uma ansiedade muito grande, como a imunidade depois cai? Então, todas essas coisas vão mexer. E as doenças crônicas. A doença crônica, a gente tem o diabetes, pressão alta, câncer, vão mexendo com essas áreas. E eu quero mostrar para vocês, amadas, que a gente tem o medo tá ligado com a fé. Mas como assim? Vamos ver. Nós temos a fé positiva e a fé negativa. A fé negativa, ela tá ligada ao medo. Olha, não sei se vocês conseguem ver essa figura aqui. Essa figura é como se fosse o nosso cérebro. Essa parte de trás aqui da nossa nuca é essa parte vermelha aqui, ó. Essa parte é o cérebro que nós chamamos do cérebro da sobrevivência. Então, ele está sempre ligado que ele tem que sobreviver.
Mas o que eu quero mais falar com vocês é essa partezinha aqui do meio, ó, o cérebro límbico. O cérebro límbico tem a ver com as nossas emoções. Então, para quem assistiu a aula, eu falei da boneca Filomena, que eu esperava ganhar uma boneca bem linda e ganhei a Filomena. Então, o que veio no meu cérebro? Poxa, eu não posso mais ter boas expectativas de um presente, porque se eu tiver, olha a decepção que eu tive, né? Então, aqui no meu cérebro límbico vai registrar o que já aconteceu. E o nosso cérebro, ele foi constituído para registrar, eu creio que desde lá do pecado, lá do Éden, que o nosso cérebro, a formatação dele mudou. Então, ele acaba registrando as coisas que têm bastante impacto emocional e as coisas principalmente que não deram certo. Para quê? Para que nós nos preparemos para aquilo que possa vir e não der certo. Então, aqui no cérebro límbico, onde tem as emoções, aqui está registrado quase todas as emoções que você teve, aonde você correu risco, aonde você correu uma decepção, aonde você teve tristeza, aonde você teve medo, também está registrado alegria. Mas tem muito mais registro de coisas que não foram boas do que boas. E aí, o que acontece? Essa fé negativa ela é ativada pelo medo e pelo sistema límbico. Agora, como que acontece? Veja só, o medo, você já tem a imagem aqui no seu cérebro do que aconteceu, tá? Então, como eu mostrei para vocês aqui a Filomena, eu já tenho a imagem dela, ainda tenho ela até hoje. Então, aí o medo é alimentado. Então, um exemplo. Bom, eu ganhei a Filomena. As minhas amiguinhas ganharam tudo a beijoca, a bonequinha que fazia xixi, tal. Então, se elas ganharam isso e eu não ganhei, então o que será que eu fiz que eu não fui merecedora? Então já começa aí a me descredibilizar. Aí isso vai alimentando o quê? Uma fé negativa. Veja, e aí quando algo já aconteceu, você tem certeza, né? Porque já aconteceu. Então, um exemplo, vamos supor que você deseja fazer bolo para vender para fora. Você deseja ser uma microempresária. Mas aí você já viveu com a sua tia e a sua tia procurou fazer isso e deu errado. A sua tia quis fazer isso e deu tudo errado, ela acabou perdendo dinheiro, acabou o cliente não pagando ela. Então você já tem registrado dentro de você uma fé negativa. Já tem um medo, você tem certeza porque aconteceu com a sua tia. E como que você vai ativar a fé positiva? Com essa parte da frente do cérebro, essa parte frontal. E sabe as mentalizações que eu coloco no final da aula? As mentalizações eu estou ativando essa parte frontal do cérebro. E quando eu estou ativando essa parte frontal do cérebro, eu estou ativando a fé positiva, porque nós estamos constituindo nova imagem disso, tá? Então, veja, conforme nós vamos trabalhando essa parte aqui do cérebro, nós vamos trabalhando a coragem, nós vamos saindo daquelas emoções da culpa, do medo, da tristeza, da apatia e nós vamos ativando a coragem. E isso chama aqui ativar a fé positiva, não ficar nas experiências que aconteceram,
Se eu ficar nas experiências negativas que aconteceram, eu vou ficar naquelas emoções que estão com baixa vibração e vai afetar todo o meu corpo, tá? Então a gente tem que trabalhar para ativar a fé positiva. Lá quando eu faço a mentalização com vocês, e eu falo da borboleta saindo do casulo, tendo um casulo mais espaçoso, eu estou ativando a fé positiva. Nós estamos construindo junto novos caminhos neurais para sair daqueles mesmos caminhos que até hoje levaram a ter essa autoestima que não está sendo legal, tá? E a palavra de Deus diz em Provérbios 27:3 assim: assim como pensamos, assim nós somos. Então, assim como pensamos, assim nós somos. Conclusão, eu tenho que começar a pensar coisas novas a meu respeito. Eu tenho que começar a pensar coisas que já estava ali determinada por Deus ao meu respeito. Por isso que eu falo de tomar posse da verdadeira autoestima. Tá? Porque nós temos que aqui fazer o quê? A mentalização de novos pensamentos. Tá? E aí a palavra de Deus também diz em Romanos 12:2 que transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então nós temos que estar transformando a nossa mente. E a mentalização, ela vai gerar endorfina. A endorfina vai nos dar o quê? Motivação para a ação. Porque veja só, gente, só imaginar, também não leva a lugar algum. Eu tenho que entrar em ação. E até em Tiago 2,17 diz: a fé sem obra é morta. Então, nós temos que criar trilhas neurais pela mentalização e depois entrar em ação. Essa é a fé positiva. Se eu ficar ruminando tudo que eu tenho, tudo que eu penso, tudo que eu acho, eu vou estar fortalecendo todas as minhas doenças, vou estar fortalecendo toda aquela parte que foi construída a minha autoestima involuntariamente. Agora, veja só, acima aqui, deixa eu só mostrar para vocês, espera só um pouquinho. Opa, tá. Mostrar aqui para vocês, eu falei o medo, né? O medo é 100. Agora, a coragem é 200, ó. A coragem é a emoção que vira a chave. Porque a coragem eu entro em ação. Então a coragem faz virar uma chave dentro de nós. Então a coragem faz eu sair da vergonha, da culpa, da apatia, do medo, da raiva, do orgulho. Ela é um momento da mudança no nosso cérebro. Então, dentro das 12 semanas, nós vamos trabalhar essas emoções aqui embaixo para virar a chave na coragem. Porque depois da coragem nós vamos ter o amor, a alegria, a paz, a aceitação, a gratidão. Então nós vamos trabalhar com emoções superiores. Só que as emoções superiores é na reconstrução da nossa autoestima. Então, aqui ó, superar o medo é algo que todos nós temos que lidar, uma hora ou outra. Não tem jeito, tá? Não sei se vocês conhecem aquela história da mulher cananeia. Eu acabo falando muito exemplos da Bíblia também, tá? Os discípulos estavam comendo com Jesus e uma mulher chegou e pediu para que Jesus ajudasse ela, que a filha dela estava doente. Só que naquela época Jesus estava vindo para os judeus. E aí falou assim, a mulher sendo cananeia, falou assim, que tudo bem dela não ser judeu, mas que os cães, eles se alimentavam do que caía da mesa. E aí o Senhor Deus falou para ela que nunca tinha visto uma fé tão grande como a dela e uma humildade tão grande.
Então, só que hoje nós não somos mais essa mulher cananeia. Já passou isso. Hoje todas nós podemos sentar junto com Jesus na mesa, à mesa. Todos nós podemos desfrutar de uma vida em abundância. Só que hoje nós vivemos de uma forma que tudo nos leva a ter uma nuvem sobre os nossos olhos para não desfrutar da vida. Não, deixa eu tomar mais água, senão eu vou tossir. A minha gatinha tá miando aqui na porta que quer entrar, sabe? Eles não podem ver uma porta fechada. Não sei quem tem gatinho ou animal, mas aqui a gente fecha a porta, eles miam. Então, meninas, olha, hoje nós podemos sentar à mesa com o Senhor e desfrutar. Não estou dizendo que a vida do lado de fora vai virar um jardim florido, mas nós interiormente vamos mudar. Hoje, quando eu me apresentei lá para vocês no início, não é que mudou muita coisa do lado de fora da minha vida, não. As coisas em volta. Mas eu hoje sou diferente para lidar com as coisas. É uma mudança de dentro para fora. Muitas vezes as pessoas querem mudança na outra pessoa, no filho, no marido, no chefe, no governo, mas aqui nós estamos buscando uma mudança que é no nosso interior. Que se o governo não está bom ou não, se as coisas não estão boas ou não do lado de fora, nós vamos ter uma estabilidade interna, algo que nos dá solidez e firmeza, tá? Então, olha, eu gosto muito da foto dessa senhora aqui, não sei se vocês no celular podem ver, né? Ela, assim, parece que ela tá tranquila, parece que ela tá, assim, leve, ela passa uma sensação de leveza. Então, até eu pus assim o título, Deixe a ansiedade, comece a viver. Veja, uma autoestima frágil, a autoestima, gente, é como se fosse a raiz de uma árvore. Se ela não tiver firme, tudo que vai vir em cima não vai estar doente. Então vem a ansiedade, vem a tristeza, vem aquelas emoções que eu mostrei para vocês, né? Então veja, eu quero que vocês parem um momento e respire fundo e pense assim, perceba como essas 3 aulas, com essa que eu estou falando para vocês, em apenas uma semana, quão de autoconhecimento já começou, quantas fichas já começaram a cair na vida de vocês? Começaram a fazer sentido para ter uma vida mais leve e tranquila. Agora, imagina, viver sem essa pressão de sobrecarga, sem essa pressão de doenças, da ansiedade, de sentimento de inferioridade. Então, todas essas coisas que nós vimos aqui, vocês viram nessas 3 aulas, é o primeiro passo para a liberdade. Agora eu quero convidar vocês para um programa de 12 semanas. Então, serão 3 meses aonde vai ter o que para tomar posse da tua verdadeira autoestima, para realmente construir de dentro para fora. E esse plano de 12 semanas é para você superar a ansiedade, essas amarras emocionais que paralisam e vai fazer você viver confiante, sendo realmente o que Deus criou você para ser. Amadas, Deus não que nos criou para essa vida tão assim, muitas vezes, sendo essa mulher cananeia que come das migalhas que caem na mesa de Deus. Pelo contrário, a gente tem essa liberdade de desfrutar. E então nós vamos ter um grupo, como vocês estão aqui, um grupo no Zoom, é um acompanhamento em grupo. Então, nesses 3 meses, você vai receber orientações, sempre vai ser eu que vou estar à frente, tá? Tem a equipe, que é a Ana, tem a Verônica, são pessoas do suporte, que elas, mas a parte de orientação de toda a temática, eu que vou estar com vocês, tá? E vou estar junto com vocês nesse processo de cura da ansiedade, da depressão.
que já transformou centenas de mulheres. Centenas de mulheres. Nós vamos agora para o nosso quarto grupo já de tomar posse da sua verdadeira autoestima. E isso, agora eu gostaria que vocês também imaginassem o que seria viver não apenas um momento de alívio, mas uma transformação. Porque tomar posse da verdadeira autoestima, amadas, é ter um novo estilo de vida. Porque nós vamos na raiz da insegurança, do sentimento de inferioridade, de pensamentos acelerados e ruins, dessa parte aqui das preocupações, dos medos, de todas aquelas emoções de baixa frequência, para reconstruir uma autoestima sólida. Porque se não tiver uma autoestima sólida, não tem como ter frutos saudáveis. Esses frutos saudáveis eu falo que é a confiança, é a energia, a disposição, a alegria de viver, a motivação, tá? E tudo isso está na nossa verdadeira autoestima. Volto a falar novamente, essa frase para mim é importantíssima. Deus não nos criou para viver desse jeito que nós estamos vivendo, com uma autoestima que nos leva para baixo. Deus nos criou para realmente viver com a vida dele para desfrutar. Para desfrutar. Só que tem que ter um esforço nosso, não tem jeito, tem que ter um esforço nosso. E olha, eu sei, provavelmente que muitas de vocês, assim como eu, já passaram anos e anos tentando encontrar soluções. Muitas vezes conversando com amigas, tomando medicamento, indo nos médicos, lendo livro de autoajuda, pedindo conselho. Se você for uma pessoa religiosa, talvez você tenha buscado resposta na igreja e ainda assim sente que falta algo, como se fosse uma peça fundamental que ainda estivesse fora do lugar. E eu sei que é frustrante, porque, sabe, eu procurava as coisas, mas eu não tinha resposta. Mas hoje eu quero te dizer que existe uma forma de mudar isso, porque eu sou a prova viva disso. E centenas de mulheres que já passaram por esse processo, tá? Então, e como que é o programa? Olha, primeiro, nós vamos lá trabalhar aquelas emoções negativas, então nós vamos descobrir a autoestima que está em cima daquelas emoções negativas. E aí nós vamos trabalhar para superar todas as dores que foram em cima dessas emoções, para nós irmos para o outro processo, para reconstruir a autoestima. Aí realmente aquela autoestima de dentro para fora. E a última etapa é atravessar a fronteira, porque no término das 12 semanas, você vai ter o quê? Uma ferramenta dentro de você, para que quando algo tiver para acontecer ou acontecendo, você tem na sua bagagem já ferramentas para não permanecer mais naquela situação. Para ter ali condições de você mesmo saber como agir. E após as 12 semanas, também tem outros trabalhos que vocês não ficam sozinhas. Eu vou estar mostrando aqui para vocês, olha. Ah, deixa eu aproveitar, espera só um pouquinho. Eu vou mostrar para vocês agora um depoimento da Ellen. Só que vocês vão ver que ela tá pequenininha aqui do lado, porque foi numa aula que ela falou sobre isso. Então, primeiro eu preciso ver se vocês estão ouvindo, tá? Gata, tá bem baixinho. Tá, então deixa eu aumentar. Espera um pouquinho, Ana. Deixa eu aumentar aqui. Tô procurando só a minha tela. Quando você compartilhou a tela, você marcou o checkzinho de compartilhar o áudio? Não, não marquei. Ah, então descompartilha e compartilha novamente, dando checkzinho lá. Tá.
Tá. É Então, isso. espera um pouco, menina. Tá Espera só um bom. pouco. Deixa eu ver. Tá. Agora eu pus. Vamos ver se agora vai. Vamos ver se o som tá bom agora. Tenho certeza que todas elas Agora tá ótimo. fizeram, eu tenho certeza que todas elas usufruíram muito, né? Desses meses junto com a Kátia, a gente junto. E quando eu comecei, eu não sabia dizer não, a minha autoestima estava lá embaixo, eu estava solitária, eu estava endividada, eu estava bem. O que eu tinha, graças a Deus, era fé, né? E Jesus na minha vida, né? Graças a Deus. E ele que foi o principal autor, né, disso tudo, que foi a convite da Sandra, né, que eu já conhecia, e tive coragem de me expor e entrar, né, e ficar esse tempo junto com elas. E em tão pouco tempo, meninas, olha, eu conheci, o que eu falo assim, o amor da minha velhice, com 60 anos, eu consegui quitar todas as minhas dívidas e ter uma vida financeira estabilizada. A minha autoestima é outra coisa hoje. Hoje eu me cuido, tá? Faço até unha postiça, mesmo trabalhando, sabe? Então, faço marquinha, sabe? Me cuido, me amo, me gosto. E até mesmo assim, para o meu trabalho, antes eu tinha medo de falar assim, quanto custa o seu trabalho, seu artesanato? Eu tinha medo de ser rejeitada por insegurança, por baixa autoestima. E hoje eu falo, é X, né? Ah, mas está caro. Eu falei, não, é questão de valor, né? É. Tecido, você vai ter uma peça pintada à mão e tal. Então, assim, hoje eu consigo vender, valorizar o meu produto e não dar desconto, e vender pelo valor dela, sabe? E antes eu não conseguia fazer isso. A pessoa chorava, já estava dando aquele desconto e tudo. E hoje eu estou mais uma pessoa mais firme, mais consciente, sabe? E graças ao Senhor, graças a Deus, e por ter conhecido e feito esse programa de 12 semanas, que foi super válido, muito, mudou a minha vida para melhor. Hoje eu consigo, assim, não me preocupar com o passado e nem me preocupar com o futuro, viver o aqui e o agora. Né? Então é isso, tá bom, meninas? Façam o que vale a pena, vai mudar a vida de vocês. Se já tá bom, vai ficar melhor ainda. Então, meninas, olha, a Ellen, ela quando começou o programa, ela estava com muita dificuldade financeira, enfiada em dívidas. Ela é empreendedora, né? Então, ela, graças a Deus, ela também queria muito Reprovado ter é um um ano perdido de vida. Kátia, Ah, obrigada. Kátia, ela Ah, falava que ela, lembra que ela falava que ela estava na mão de agiotas, tudo. isso, ela estava na mão de agiota, gente. E ela não conseguia honrar assim, os compromissos da loja dela, estava na mão de agiota. E também ela já tinha tido relacionamentos, nunca tinha dado certo. E ela queria ter um companheiro que viesse dar certo na vida dela, né? E ela tinha essa dificuldade também de falar sobre o preço dos produtos que ela fazia, que ela faz pintura à mão. Então, tudo isso, ela agora não está mais na mão da agiota, acertou as dívidas dela e tá com um amor que ela chamou amor da velhice dela, né? Aprendeu a valorizar o serviço dela, a dizer não, aprendeu a se autovalorizar. Então, você vê que há tempo para tudo. Há tempo para tudo, mas ela também disse que ela teve a coragem de se permitir. E lembra que eu falei sobre a emoção coragem? A coragem, nós temos que ter para nos permitir nos lançar para fazer algo. Então, isso que a Ellen aqui, ela se lançou para fazer, ela se permitiu, né? Então,
Para quem que é esse programa? É para mulheres como a Ellen, é para mulheres como nós, mulheres também que sentem ansiedade, preocupação, que tem assim sentido que não tem paz nem confiança, que está precisando ter essa vida mais leve, mais tranquila, que já tentou outras formas de livro de autoajuda, médicos, igrejas, para pessoas que desejam realmente reconstruir sua autoestima de forma sólida e viver com segurança. Mulheres que querem se libertar das amarras emocionais e tomar posse da verdadeira identidade, porque, gente, a autoestima está ligado com a identidade, está totalmente correlacionada. Então, como que é o programa? Vão ser 12 semanas, vão ter aulas dentro da plataforma e vocês também vão ter vão ter aulas comigo presenciais. Vai passar por um processo profundo ao vivo comigo. Semana após semana nós vamos estar juntas, vamos trabalhar a autoestima, superar os medos, as feridas emocionais, principalmente fazer com que nós tomemos posse dessa identidade, tá? E nós vamos, olha, eu quero também mostrar outros depoimentos aqui. Olha só, a Débora. Por que eu gosto de citar a Débora? Porque muitas vezes a gente pensa assim, uma pessoa que é médica, uma pessoa que teve estudo, que tem boas condições, deve ter uma autoestima boa. Não, olha a Débora aqui, olha, ela é uma médica anestesista e ela escreveu: quando comecei as 12 semanas, eu estava em depressão, ela tomava remédio já há muitos anos em depressão, me sentia não boa o suficiente para muitas coisas, esperando receber dos outros o amor e a aprovação que eu achava que merecia. Aprendi a me admirar e a valorizar. Quer dizer, ela esperava receber o amor do outro, mas ela aprendeu dentro do curso que ela precisava primeiro aprender a se amar, e ela aprendeu a se admirar e a se valorizar. Ela aprendeu a ser gentil com ela mesma, ela era muito exigente e crítica com ela. Acreditar mais nela e a começar a sorrir para ela, não ficar esperando o sorriso do outro. Ela aprendeu a sorrir para ela, também aprendeu a agradecer. E ela fala aqui no finalzinho: minha maneira de enxergar tudo e vivenciar tudo isso, sim, mudou, me trazendo esperança, leveza na minha vida. E olha aqui uma outra pessoa que fala, olha, iniciar o processo de cura da depressão que eu já me acompanhava há mais de 10 anos, aprendendo a gostar de mim e me perdoando e amando aos outros. Não preciso ser mais vítima da vida, vítima da minha história, mas ser instrumentos na mão de Deus, uma mulher com propósito. Posso ser alguém cheia de esperança e fé positiva, né? A outra pessoa disse assim, o curso me trouxe muitas mudanças internas. Transformei conceitos, reprogramei e atingi meu estado desejado. O resultado transcendeu as minhas expectativas. Muita reflexão e descobertas. Então, amadas, esse é o processo que eu estou mostrando para vocês, né? Que mulheres passaram e tiveram esses resultados. Então, serão 3 meses, 12 semanas de acompanhamento. As aulas, elas estão na plataforma gravadas, tá? Nós vamos ter um grupo no WhatsApp, aonde vocês vão ter acesso direto comigo, assim como tem nesse grupo que nós estamos agora. Nós vamos, além das 12 aulas por semana que vai ter, nós vamos ter mais 6 encontros ao vivo. No grupo, vocês vão ter todo dia uma mentalização diária. Só que essa mentalização não é grande como da aula, tá? É uma mentalização menor, de uns 5 minutos, reforçando o conteúdo daquela semana, para fazer a trilha neural, tá? E dentro do curso eu vou mostrar os bônus que vocês vão ter lá dentro. Vocês têm 1 ano de acesso. São 3 meses que nós vamos estar juntas? Sim,
mas vocês vão ter 1 ano depois para ficar com o material, reforçando. E caso adquira e não goste, vocês têm 7 dias para desistir e vocês recebem todo o dinheiro de volta. E olha o que vocês têm de bônus dentro da plataforma. Olha, mentalização diária, vocês têm mais de 90 mentalizações. Vocês vão ter um áudio também lá de uma mente calma, para acalmar a mente. O mapa emocional, vocês vão ter um teste de diagnóstico das emoções. O grupo de apoio no WhatsApp, que eu vou estar com vocês esse período. Tá? Vocês têm lá uma aula sobre Masterclass, sobre imagem e estilo. Ela vai estar mostrando, a Valéria vai estar mostrando nessa aula, para cada estilo de corpo, qual a melhor roupa a se usar para valorizar. Nós também temos uma aula lá dentro sobre autoestimas e finanças. Como a autoestima e finanças estão relacionadas. E também uma aula de aromoterapia aplicada às emoções. Amadas, de mentalização diária, são 90 mentalizações que vocês vão ter. Vocês vão recebendo uma por dia no grupo do WhatsApp. Se só isso aqui é só bônus, viu? Isso aqui são só bônus, fora as 12 semanas, as aulas. Se eu fosse vender só isso aqui, de bônus, esses bônus, seria R$500. Mas a proposta não é essa, tá? Então, e outra coisa, para as pessoas, para as primeiras 5, para as primeiras 5 pessoas que fecharem, entrarem no programa, elas vão ter também o quê? Vão ter uma sessão comigo, aqui, vão ter uma sessão comigo, tá? À parte. Kátia, essa 5 sessões é para quem comprar que tiver aqui ao vivo. Ah, tá. Quem comprar tiver ao vivo, tá? Porque eu não tinha reparado esse aqui. Sim, sim. Entendi. Tá. Então, para as pessoas que comprarem hoje ao vivo, vão ter essa oportunidade aqui de ter uma sessão depois individual comigo. Vai ter o acesso a ferramentas, bússola das escolhas, que vai trabalhar os valores internos. E o mapa emocional dos testes de diagnósticos. Então, são muito importantes esses dados. Olha, veja aqui o que outra amada que fez o curso falou. Olha, antes de começar esse programa, eu tinha autoestima frágil, crise de identidade, passava o tempo me julgando e me criticando. Não colocava limite em pessoas. Achava que deveria amar ao próximo acima de mim mesma. Depois que comecei a mudança de mente e comportamento através da orientação e atividades, eu tive uma mudança. E agora, nesse grupo, em busca de valor que vem de dentro para fora, que gerou um marco na minha vida, nunca mais serei a mesma. Então, ela fala que isso foi um marco na vida dela e ela nunca mais vai ser a mesma. Uma outra cliente disse: estava em busca de melhorar minha qualidade. Já tinha feito alguns trabalhos de autoconhecimento e sempre consegui pequenos resultados. Esse programa já tinha, sobretudo, uma abordagem baseada em princípios. Tudo que eu faço, amadas, eu coloco o princípio cristão neles. O que é isso? Para mim, acima de tudo, é ter a verdade nisso. Então, ela coloca aqui que os princípios cristãos para ela atraiu muito ela, tá? Seria realmente construir a casa sobre a rocha. Então, construir a própria vida dela sobre a rocha, a autoestima dela. Então, nós estamos aqui já no finalzinho. Olha, veja tudo que você terá acesso. Então, a área de membros, ali para a gente ter contato e tirando dúvidas, tendo a mentalização diária, as gravações em vídeos, mais 6 encontros ali comigo, o suporte técnico, que a Ana aqui vai nos dar suporte totalmente.
Um exemplo, estou com dificuldade de entrar na plataforma, não consigo entrar para ver a aula. A Ana vai estar dando todo esse suporte para poder estar acessando. E para as 5 primeiras, vai ter 6 meses gratuitos para comunidade Mulheres com Propósito. Tá? E aqui, como falei, já acesso às ferramentas e o mapa emocional. Olha só, amadas, o valor do curso, tá? Olha, mas você pode ter acesso ao programa 12 semanas por 3 meses, por esse acompanhamento, 12 de R$ 97,92. Então, o valor do programa é 12 de R$ 97,92 ou à vista de 958, tá? Essa oportunidade aqui a gente está dando também para quem está ao vivo. Então, 12 de R$ 97,98 ou 958 à vista. Que aqui 12 de 97. Olha, se a gente fosse ver tudo que nós fomos, dos bônus, do treinamento, da plataforma, seria 297, mas nós não temos o interesse de fazer isso. Porque, como eu falei para vocês lá nos primeiros vídeos, hoje eu sei que é difícil as pessoas fazerem fazer um acompanhamento individual. Eu sei que é difícil, amadas. A gente ter recursos financeiros para fazer um acompanhamento individual, sei que é difícil. E esse grupo é um grupo que nós estamos abrindo somente 10 vagas. Então, é um acompanhamento bem próximo. É bem próximo, porque 10 pessoas dá para acompanhar muito bem. Então, é uma oportunidade que eu sei que é difícil fazer uma terapia individual e aqui é como se fosse um processo individual. Agora eu quero tirar as dúvidas de vocês. Então, a Marineide, a Solange, eu queria saber, a Sandra já conhece um pouco o programa, a Sandra, eu queria saber se vocês têm dúvida, se querem tirar alguma dúvida. A Marineide, não sei se ela está me ouvindo, a Solange. Tem alguma dúvida, Solange? Não? Tá. Tem alguma dúvida, Marineide? Não. Tá. Também se tiver alguma dúvida, vocês podem perguntar lá no grupo, viu? A Ana vai estar colocando aqui no chat, ela vai estar colocando que tem o chat aqui, ela vai estar colocando o link, tá? De inscrição, para quem quiser. E também, se você quiser colocar a sua dúvida aqui no chat, fica à vontade, tá bom? Nós estamos aqui agora terminando, eu queria só mostrar para vocês que você pode perguntar assim, será que eu preciso fazer esse curso agora? Pensa, como está a sua vida hoje? Se você deixar ela ficar do jeito que se encontra, como será daqui a alguns meses, daqui a alguns anos? Tudo que a gente não mexe, gente, piora, sabe? Então, se eu não fizer nada na minha vida hoje, como vai ficar para mais tarde? Será que dá para esperar? Aí tem que avaliar, né? Pensar, olha, nós vamos estar num grupo pequeno, os encontros online, uma comunicação no WhatsApp, eu não sei quando eu vou voltar a fazer isso, porque dá bastante trabalho, sabe, amadas? E agora pense em algo que você poderia ter feito e o medo te impediu e você perdeu a oportunidade. Então, o Senhor nos alerta para a gente remir o tempo. Então, olha, o grupo é assim. Essa que nós estamos vendo, essa foto, é participar de um grupo onde todas nós buscamos melhorias, aumentar nossa autoestima, não existe julgamento e é para o nosso crescimento, tá? E só é o último aqui slide para eu falar com vocês e depois a gente vai para a mentalização, tá bom? Pensa assim, olha, Deus me ama. Só que para eu me amar, existem interferências aqui, ó.
Essas interferências é a baixa autoestima. Essa interferência é a ansiedade. Essa interferência é o sentimento de não ser boa o suficiente. Essa interferência, ela vai estar alterando a nossa percepção de nós. E nós não vamos conseguindo nos amar como Deus nos ama. Então, Deus me ama, mas será que eu me amo? Se eu não trabalhar essas interferências, eu não vou conseguir me amar. Agora, o que a gente tenta fazer? Amar o próximo. Só que eu acabo amando o próximo, mas eu estou pulando duas etapas. A etapa de me amar e a etapa de transbordar. E aí, quando eu busco amar o meu próximo, sem realmente me amar, sem realmente cuidar de mim, eu estou sacrificando uma parte minha e eu estou amando o meu próximo não numa realidade, mas numa necessidade. Vai ter um esforço muito grande. E esse esforço vai o quê? Nos causar mais assim sensação de falta. Por isso que nós temos que trabalhar a interferência, para eu ter a sensação real que Deus me amo, eu transbordo e eu amo o próximo, né? Então, amadas, a nossa apresentação de hoje e nós vamos fazer a nossa mentalização. A nossa mentalização, eu sempre começo falando da respiração, porque a respiração é algo extremamente importante para trazer saúde para o nosso corpo, para as nossas células ficarem igual aquela da água, ficarem aqueles cristais. Então, é necessário que nós começamos a aprender a respirar com calma. E a mentalização, como eu disse para vocês, ela vai criando novas redes neurais. Eu estou procurando aqui a musiquinha para a gente colocar, para ficar um ambiente bem gostosinho. Deixa eu só... Quando a gente abre o YouTube, sempre vem propaganda antes, né? Então, vamos lá. Pus aqui a música. Então, eu convido você agora a ficar sentada, a prestar atenção em você. Presta atenção em você agora. Convido você a, se possível, fechar seus olhos e puxa o ar, manda o ar lá para o abdômen. E agora solta o ar bem devagar, bem devagar. Puxa o ar, manda o ar lá para a barriga. E agora solta o ar, solta bem devagar. E nesse movimento de entrar o ar e soltar o ar, a cada vez que você soltar o ar, eu te convido você soltar toda a emoção que te incomoda. Quando você soltar o ar, solta o medo, solta, solta. Vai relaxando o seu corpo, vai se sentindo mais leve, mais tranquila. Lembra, todos nós temos um casulo. A borboleta só passa pelo casulo uma vez, mas nós passamos pelo casulo várias vezes. E agora, esse casulo é determinante. É um casulo onde você vai renovar a sua autoestima.
vai reconstruir sua autoestima. Então, se imagine esse casulo onde você está, que são suas emoções de baixa vibração, que são muitas vezes as doenças que têm te acompanhado, que tem sido muitas vezes a vergonha, a culpa, o medo, a apatia, a tristeza. Mas agora você já recebeu um autoconhecimento e esse casulo já começa a ficar mais folgado. E você começa a sair um pouco dele. Isso. Você começa a se movimentar mais. Porque você sabe que não precisa mais ficar tão apertadinha. Você pode ter liberdade para ser quem você realmente é lá na sua profundidade. Você merece ter uma autoestima saudável. Você merece ter saúde física. Você merece ter saúde emocional. Você merece ter emoções de energia positiva, como a aceitação, o autorrespeito, o amor, a paz. E cada movimento que você faz nesse casulo, as emoções de vibração positiva começam a te alcançar. Isso, começam a te alcançar. E agora eu te convido para você colocar sua mão no coração e sentir lá as suas emoções. E nesse toque no seu coração, diga para você mesmo, para suas emoções: eu me comprometo a cuidar de vocês. Eu me comprometo a olhar para vocês. Eu me comprometo a cuidar de mim. Eu me comprometo a ir na raiz dos meus problemas, mas não para ficar lá no sofrimento, mas para ser curada. E eu me permito ter uma renovação de mente. Eu me permito ter pensamentos bons ao meu respeito. Eu me permito a desfrutar da vida. Isso. A permissão é o primeiro passo para entrar em ação pela coragem. A coragem nos leva a sair da zona do medo, a sair das emoções, vibrações negativas, e nos leva a virar uma chave dentro de nós. E essa chave vai trazendo saúde hormonal, vai trazendo saúde para o nosso sistema gástrico, para o nosso sistema circulatório, para os nossos músculos. E nós abrimos olhos do nosso coração para receber tudo isso. Como um vaso com a boca aberta, recebendo as coisas boas. Diga que você se abre para falar palavras boas a seu respeito. Porque hoje você começou a cultivar dentro de você essa fé positiva. Isso.
E essa coragem vai te levar muito mais longe a uma transformação de tomar decisões que vão te levar muito mais longe na sua transformação interior. Muito bem, puxa o ar, manda o ar lá para o abdômen, solta o ar bem devagar, bem devagar. Aproveita, dá um abraço em você, pelo tempo que você teve de autoconhecimento, de estar aqui buscando se conhecer e trazendo para dentro de si a permissão de mudar uma chave para ter uma verdadeira autoestima. Isso, puxa o ar e solta o ar bem devagar, bem devagar. Vai mexendo agora seus pés. Mexe um pouco o seu quadril, suas pernas. Pode ir mexendo um pouco o seu pescoço. Gira a sua cabeça para um lado, para o outro. Vai soltando, solta. Solta seu ombro, solta seu pescoço. E agora que você está aí abraçadinha com você, aproveita e dá uma espreguiçada gostosa. Sente seus músculos alongar, espreguiça, espreguiça, solta, se solta, se solta, solta, solta. Isso, deixa os seus músculos alongarem, se soltarem. Isso, muito bem, muito bem. Quando se sentir à vontade, pode abrir seus olhos. Muito bem. Muito bem. Vocês conseguem fazer a mentalização? O pensamento foge ainda? Você consegue, Solange, fazer, querida? Eu não consigo muito ficar mentalizando assim. É questão assim de exercício, viu? Uhum. É aos pouquinhos. Quando a gente faz esse exercício, a gente está ativando a parte saudável aqui. Nós estamos saindo das memórias todas que nos traz, todas essas, muitas vezes as doenças nos trazem a angústia, e nós estamos criando nova trilha neural. Há uma resistência do nosso cérebro para isso, mas por isso que no programa 12 semanas vai ter todo dia uma, mas aí é de 5 minutinhos, é bem pequenininha, que geralmente essa que eu faço nas aulas, elas são maiores. Por quê? Para ir reforçando o material que teve e ir fazendo as novas trilhas neurais, né? E a Marineide, conseguiu, Marineide, fazer a mentalização? Que bom! Tá. Seu áudio tá fechado, você consegue abrir? Deixa eu ver se ela consegue. Ou a Ana, não sei se a Ana consegue abrir para ela. Eu tô tentando aqui, mas é ela que tem que abrir. É ela que tem que abrir, né? Tá. Mas ela falou que ela conseguiu. Tá, tá bom, querida. É. Então, meninas, olha, espero aí que acrescentou bastante para vocês. Se vocês puderem estar nas 12 semanas com a gente, tá? Fazer esse investimento na vida de vocês. Eu acredito que vai ser um ano de 2025 diferente. Começar aí um ano aí diferente nesse processo de tomar posse aí da verdadeira autoestima, tá? E o link tá aqui, nós vamos também colocar o link lá no grupo. Vamos deixar as outras pessoas que ainda não assistiram assistir. Também vamos tirar as dúvidas, caso vocês tenham algumas dúvidas, vocês vão falando lá, tá bom?
Então, uma boa noite para vocês e vamos nos vendo lá no grupo mais um pouquinho, tá? Tchau, amadas. Tchau, queridas. Tchau. Tchau. Tchau, Sandra. Tchau.